com o vídeo projetado. É isso, Gustavo? Isso. Boa tarde aí, Marcelo. Boa tarde a todos aí. Obrigado pela oportunidade aí de apresentar o nosso trabalho aí. Eu vou tirar o meu vídeo e o meu áudio para não atrapalhar e não consumir um pouquinho da banda, tá bom? Sim, obrigado. Divirta-se. Boa tarde, gente. A gente planejou uma apresentação aqui distribuída de acordo com esses tópicos. Inicialmente, a gente vai fazer uma apresentação institucional, depois a gente passa por um contexto geral, né, da industrialização, indústria atual, a questão da indústria 4.0. Partimos aí para os desafios da indústria em termos do que a gente tem observado no mercado, focando aí em processamento de sinais, de imagens e vibração. Por fim, a gente apresenta algumas soluções que a gente tem no nosso portfólio aí, que a gente aplica em termos de software e hardware, que são relacionados a processamento, sobretudo de imagem. Então, essa parte mais institucional, o Fernando Guerra, que é gerente de contas, ele vai dar um review para nós aí. Legal, obrigado, Gustavo. Bom, aqui então só um rápido overview, né, sobre quem é a Maquinica. Então, nós somos parte de um grupo japonês, né, que foi fundado aí há alguns anos, e hoje nós somos o quinto maior distribuidor de semicondutores globalmente, né, o maior distribuidor em atuação no Japão. Temos uma série de escritórios aí espalhados pelo mundo, né? E aqui no Brasil a Maquinica atua desde 2012 e nós somos também o centro oficial de treinamento em tecnologia Altera Intel, que são as FPGAs, né? Aqui, esse slide é só para a gente ter uma noção dos escritórios da Maquinica ao redor do mundo, né? Nós temos, então, essa cobertura global. E no próximo slide, a gente vê onde ficam os nossos centros de desenvolvimento. A Maquinica é uma empresa que também desenvolve projetos. Então, esses são os nossos centros de desenvolvimento de projetos. Nós temos o nosso centro de desenvolvimento aqui em Florianópolis, e o Gustavo Mourão, ele faz parte dessa equipe de desenvolvimento de projetos que atua, então, aqui na América do Sul. Tá? E aqui, só para a gente falar bem rapidamente sobre as nossas unidades de negócio. Hoje, basicamente, nós temos 3 unidades de negócio, que são a parte de distribuição de componentes, onde a gente fornece componentes eletrônicos para a indústria eletroeletrônica. Nós temos a nossa divisão de IoT Solutions, onde nós desenvolvemos projetos de acordo com a demanda de cada cliente, né? Esses projetos são dos mais variados possíveis, ultimamente muitos deles relacionados a imagens, né, a análise de imagens, e também o nosso setor de suporte e desenvolvimento ali, que ele acaba atendendo, na verdade, os outros 2 ali, né, que é a parte de distribuição e a parte do IoT Solutions. Tá? Gustavo, volto a palavra para você aí, fica à vontade. Valeu, Fernando. Obrigadão. O que a gente, a princípio, tentou trazer aqui é tentar entender como a indústria atualmente tende a apresentar essa demanda crescente que tem se falado em termos de indústria 4.0, né? E o que a gente fez foi tentar fazer uma pesquisa, a princípio, bem transversal, assim, bibliográfica, em termos do que tem se falado, em termos de contexto mais teórico. E alguns pontos que chamou a atenção foram essas 2 referências aqui, que sintetiza bem o que a gente tem visto no mercado, que é tentar integrar uma camada cada vez maior de dados e
para você ter uma camada de dados, você necessariamente precisa, tratando aí de contexto industrial, sensoriamento, né? E para ter sensoriamento, geralmente a gente trataria, ou na verdade trata, né, de algum sistema que concentre esse tipo de informação, seja informação local, proveniente de processamento de borda, ou mesmo soluções em nuvem, né, que tem se falado bastante. Depende muito da direção que a indústria quer adotar, né? Algumas tendem a ir mais para o lado de processamento de borda e alocar informações de grande quantidade de dados localmente, outras em nuvem. E sempre, né, o objetivo final aqui é sempre transformar essa massa de informações provenientes de transdutores, diferentes tipos de processo, em informações de negócio, né? E essas informações de negócio, elas passam desde vendas, né, tentar entender a tua relação melhor com o teu cliente e até melhorar o teu marketing para potencializar a venda, né? E aí esses 4 tópicos aqui, eles chamaram a atenção nesse artigo aqui de 2020, que tratam de 4 pontos principais que, dentro desse contexto da indústria 4.0, é interessante, né? A questão de design, logística, manufatura e reciclagem, né? Desse conjunto de processos em si. Aqui o que a gente tem visto como maquinica no mercado atualmente, né, e que a gente tem atuado sobretudo na área de IoT, 2 pontos têm chamado bastante a atenção. Um relacionado à regressão, né, e aí quando a gente trata de regressão, bastante empresa tem aparecido com a demanda de, olha, eu tenho um conjunto de dados provenientes de sensores de vibração, de N máquinas, e eu quero saber, baseado numa norma de vibração ISO qualquer, quando essa máquina vai quebrar. Então, essa é uma análise que tem se aparecido cada vez mais no contexto industrial. Então, é uma classe aqui de problemas de regressão e problemas de predição. E, por outro lado, um ponto interessante que tem aparecido bastante é puramente processamento de imagem. E aqui, considerando 2 contextos principais, o contexto de controle. Aí o contexto de controle aqui, eu estou falando mais do top level, não controle específico lá de engenharia, mas o controle que eu digo é identificação e controle de acesso em área restrita, sobretudo essa questão atualmente de Covid, em alguns espaços é necessário que a pessoa entre com máscara, ou em contexto industrial, a pessoa, dependendo da região em que ela trabalha, ela tem a necessidade de usar um equipamento de proteção individual. E, por outro lado, a questão de classificação, a gente também tem observado. Então, por exemplo, determinada linha de produção ou determinado processo, o qual é necessário contar o número de objetos presentes naquela cena, né? O número de objetos presentes naquele frame. O foco aqui, como a gente sabe que o Lava trabalha bastante com processamento de imagem, a gente trouxe aqui um case que a Maquinica atuou relativa a processamento de imagem. E a imagem aqui, ela está um pouco mais, não é técnica necessariamente, mas ela tem uns diagramas que a gente desenvolveu ao longo da execução do projeto, mas o objetivo desse projeto que a gente fez era detectar a presença ou não de um determinado grupo de pessoas, funcionários, que tinha uma câmera em um ângulo específico e era um ambiente de risco, de maneira tal que esse ambiente de risco existia um processo e esse processo só poderia ser ativado, só poderia ser ligado ao processo quando não tivesse pessoa. Eles já tinham lá um processo de detecção mecânico, era uma fita de LED no chão que percebia, né, um sensor que percebia a entrada ou a saída de pessoas. E eles observaram que no final do mês existia um saldo positivo ali de 300 pessoas em média que ficavam dentro dessa área de risco. Aí do ponto de vista de segurança, isso era um risco, porque isso poderia causar um acidente, mas por outro lado, obviamente a prioridade é sempre manter vida. Só que enquanto essa tua taxa de falso positivo, né,
existindo pessoas lá dentro que na verdade não haviam pessoas, o teu processo ficava travado, enquanto alguém não fosse lá inspecionar que de fato não tinha ninguém. Então, a demanda foi aumentar a acurácia sobre a detecção de pessoas nesse ambiente fechado, de maneira a, obviamente, preservar a vida das pessoas que trabalham naquela atividade, mas ao mesmo tempo fazer com que o teu processo ficasse mais confiável e operasse de acordo com o que acontecia na realidade, né, naquele momento. E aí, para isso, a gente teve a necessidade de ter uma coleta de vídeos, né, que fossem assim pertinentes, né, categorizassem o que acontecia, quando acontecia movimentação de pessoas, qual o tipo de cena que acontece quando as pessoas entram ou saem, diferentes horários de amostragem desses vídeos, porque ocorria variação da luminosidade sobre o ambiente, o ângulo da câmera não propiciava a gente identificar de maneira direta o que era a pessoa ou o que era uma luva, por exemplo. Aí o que a gente, a princípio, aplicou aqui foi uma camada inicial aqui de detecção de movimento. Essa detecção de movimento, dado que a gente tinha 12 horas de imagem, e a câmera era estática, essa camada de detecção de movimento permitia com que a gente selecionasse, fizesse um trim, né, um recorte sobre essa imagem somente em relação às cenas que de fato possivelmente existiam pessoas, mas observe que poderia ter movimentação de poeira excessiva que poderia ocasionar o trigger, né? A gente tinha um threshold ali de detecção de movimentos, isso daí poderia ser disparado, mas o que a gente queria aqui é, como a gente está tratando de processamento de imagem e aqui no momento aqui a gente vai tratar de rede neural convolucional que a gente aplicou, né? Então a gente precisava ter um dataset significativo do que a gente estava querendo detectar. Aí a gente aplicou uma camada de seleção em cima desse dataset bem grande que a gente tinha e eventualmente a gente aplicava em um modelo treinado com base nesse dataset e fazendo a inferência em um hardware que a gente também fornece, né? O sistema, basicamente, aqui são imagens que ilustram o exemplo de caso que a gente está tratando aqui. Então, a gente pegou lá aproximadamente 3.035 frames representativos a diferentes aspectos de pessoas que entravam ou saíam desse ambiente. Mas isso foi feito a partir daquela camada de detecção de movimento. Então, uma vez tendo um vídeo longo de 12 horas, a gente reduzia esse vídeo para algo em torno de 3 horas. A gente assegurava que a probabilidade de ter pessoas ali era grande, e depois era um trabalho bem manual mesmo. A gente tinha que atribuir labels a cada classe dentro de um determinado frame que a gente gostaria de detectar. E com isso a gente criou um dataset para alimentar um modelo especializado e treinado, né, para identificar esse tipo de objeto que a gente tá querendo. E para isso, o modelo treinado, a gente geralmente, quando a gente trata aqui de TensorFlow ou Keras mesmo, ele salva em 2 tipos de arquivos, né, H5 ou PB. Mas como a gente sempre tenta otimizar o nosso modelo para que a gente consiga extrair o máximo do hardware que a gente está querendo fazer com que esse modelo faça inferência, a gente sempre vai tentar aplicar uma quantização aqui, né, que é transformar os pesos lá do nosso modelo em alguma representação em float, 32 bits ou int da vida. Para isso a gente usa OpenVINO, que transforma nesses outros 2 arquivos aqui, um binário e um XML. O binário é a execução do arquivo, né, o executável em si mesmo, e o XML diz respeito à topologia do nosso modelo, né? Quando a gente exporta para o OpenVINO, ele cria esses 2 arquivinhos aí. Esses daqui são os resultados que a gente obteve com base nesse case. E foi interessante que a gente utilizou 2 topologias novas que saíram no artigo de 2019. Aí é bacana que o OpenVINO, o OpenVINO é uma ferramenta da Intel que permite esse lance de quantização.
O próprio TensorFlow tem também, mas a gente consegue trabalhar ou com TensorFlow, quantizando lá, ou por OpenVINO. Mas o interessante é que a gente consegue avaliar modelos mais novos ou modelos mais antigos, né? Então, aqui, por exemplo, de acordo com uma referência teórica, tá, desse artigo de 2019, a ResNet ela estaria com uma acurácia, considerando um dataset COCO, se não me engano, que é um dataset bem usado para processamento de imagem, estaria em torno de 74%. E essas topologias da EfficientNet que saíram no passado, elas teoricamente têm um desempenho ótimo, né, à medida que a gente aumenta o número de parâmetros dela, até a B7. Aqui a gente avaliou, então, 3 topologias diferentes, a ResNet, a B0, a EfficientNet B0 e a SSD V2. A acurácia aqui da ResNet, que é uma topologia mais antiga, ela ficou bem interessante, ela ficou em torno de 96,15%, e uma taxa de falso positivo de quase 4%. Nesse caso, a gente utilizou, se não me engano, foram para 100 epochs o modelo convergiu, então provavelmente a gente conseguiria ainda melhorar a acurácia aqui. E a gente utilizou toda aquela técnica, todo aquele padrão, né? Dropout, para evitar também refitting. E finalmente a gente, uma vez treinado, né, obtido o modelo, e para treinar a gente usa bastante TensorBoard, que permite a gente observar se o teu modelo está convergindo ou não está, a gente usa o OpenVINO para exportar o modelo para aqueles 2 modelinhos lá que a gente comentou, né, um XML e um binário. E para isso a gente tem usado bastante, né, a Maquinica tem feito parte do Centro de Excelência de HPC, né, High Performance Computing, junto com a Dell e a Intel. E para isso a gente tem usado bastante o centro de... A Dell tem hoje, né, um Innovation Lab, que lá tem uma série de computadores com Xeon e inclusive FPGA, né? Isso permite a gente estressar bastante essa questão de treinar diferentes modelos com diferentes parâmetros, né? Ou diferentes algoritmos de aprendizagem, enfim. Fechando, né, esse laço aí de questão de obtenção do modelo para essa POC específica, a gente sempre parte, o cliente geralmente a gente quer entregar o modelo e o hardware que vai estar com uma especificação adequada para o ambiente dele, né? E essa especificação adequada, considerando o modelo treinado e o número de câmeras que ele vai ter necessidade de monitorar, ela passa por uma linha de hardwares que a gente fornece naturalmente no nosso portfólio. O Fernando ele tem mais conhecimento nessa área de especificação técnica de hardware em si, de conhecimento de portfólio, mas 2 soluções para um número pequeno de câmeras, eu diria de 2 a 3, depende muito do desempenho mínimo em termos de frames por segundo que a gente está querendo. São soluções da EA, que faz parte do nosso portfólio, ou da ASUS. Por outro lado, quando a gente trata de câmeras, de ambientes com necessidade de monitoramento de várias câmeras, vai de 3 a 5, talvez, a gente pode ir aumentando isso, mas a gente sugere hardwares similares a esse da linha da EA também. Ela permite a opção de dois tipos de placas de aceleração, uma FPGA ou VPU. VPU é um Movidius, ela vai ter 8 Movidius, né? Ou uma RIA 10 aqui. O interessante aqui é que todas essas 2 topologias de hardware aqui, elas têm suporte para quantização por OpenVINO, então permite com que a gente execute um número grande de câmeras com um modelo bem otimizado, o que é bem interessante do ponto de vista de desempenho e até, entre aspas, assim, vitalidade do equipamento a longo prazo, né? Porque você não exige muito, dado que o teu processamento não vai ser muito estressado, né? Você consegue distribuir melhor o número de threads ali, enfim. É isso, pessoal. Acho que foi bem rápido. Eu tentei sintetizar mais para que a gente pudesse bater mais papo. Excelente, muito bom, Gustavo. Muito obrigado. Foi bem clara a
a apresentação, o case ali foi muito interessante. Se me permite comentar, deixa eu ligar minha câmera aqui, me lembrou muito, eu não sei se o Paulo tem conhecimento, nós fizemos um trabalho recentemente, infelizmente eu não participei, não é exatamente a minha área, mas houve um trabalho recente, eu acho que dois mestrados recentes, um do professor André e outro da professora Janine, sobre essa tentativa de identificação de pessoas entrando ou saindo de ambiente. No caso, a situação tinha a ver com transporte público, ônibus. E a professora Janine é de IoT e o professor André é especificamente da área de processamento de imagem. E no final das contas, o grande problema foi a identificação das pessoas entrando, das pessoas saindo no ônibus. E enfim, aí eu não lembro dos detalhes, eu não sei os detalhes, não sei se o Paulo lembra de alguma coisa, conhece esses trabalhos, né, foram recentes, porque foi um trabalho muito interessante, mas ao mesmo tempo foi muito complicado lidar com essa situação de avalanche de pessoas entrando e saindo no ônibus, né? Eu, infelizmente, não sei, mas houve um trabalho muito recente, muito interessante, muito parecido com esse de vocês, não numa situação de risco, mas situação mais de controle mesmo, né? De saber bilheteria e lotação, etc. Então, a aplicação é diferente, mas a motivação é muito semelhante. Então, só para lembrar desse aspecto, tá? Porque foi muito... Me lembrou imediatamente quando começaste a falar, já pensei nesse negócio. Outra coisa que eu gostaria de comentar, não sei se o Paulo também pode esclarecer, nós temos, quando falou Maquinicas, eu acho que, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Eu acho que nós temos um conjunto de kits, acho que 10 placas FPGA, que aí eu vou chutar, mas eu acho, porque o nome Maquinica não me é estranho. Então, acho que nós temos do laboratório de pesquisa 10 placas FPGA, não sei se é da Maquinica, não sei se o Paulo tem essa informação. Eu sei que a gente tem umas 10 placas, eu acho que são antiguinhas já, são placas com 256 MB de memória, mas infelizmente eu não lembro o fabricante. Eu sei que não são novas, não é coisa recente, já tem aí Mas eu não alguns lembro quem é 5, 6 anos. o responsável pela fabricação delas, Legal. ou distribuição, né? Sim. A gente distribui FPGA, assim, o Fernando Guerra ele vai poder... Eu posso acabar me confundindo, mas você lembra quais as linhas de FPGA a gente distribui, Fernando? Acho que hoje nós temos umas 3 linhas, né? Que são as linhas, os kits da própria Intel, que podem ser kits, talvez se forem antigos, da Altera ainda, podem ser IEI, podem ser TeraSIC, não me lembro se tem mais alguma. Talvez Reflexes, mas pode ser que seja uma dessas. Beleza. Eu assim, estou extrapolando ao meu conhecimento aí, mas até eu acho que está com o professor Gilmário, viu, Paulo? De repente vale a pena conversar lá com ele, saber qual é o... Está sendo usado mais para aula mesmo, né? Não está sendo usado para pesquisa. Mas, enfim, voltando, eu queria fazer uma pergunta, não sei se o Paulo quer fazer alguma pergunta já, a minha é mais genérica, não é muito específica. Posso? Tá. Por favor. Vamos lá. Não, achei muito legal a apresentação de vocês, principalmente como o Marcelo falou, né? A gente fica feliz quando vê uma empresa aqui no Brasil aplicando, né, tudo que a gente acaba aprendendo ali na computação, né? O negócio que me chamou a atenção ali foi principalmente a parte que vocês comentaram ali, né, de IoT e ter a parte de machine learning, né, em equipamentos embarcados, né? Eu até tenho uma pesquisa que a gente vai começar a usar um pouco mais disso, né? Eu queria saber de vocês aí, esses equipamentos que vocês, por exemplo, estão executando uma rede neural em um dispositivo que me parece um dispositivo embarcado, né? Como que esses dispositivos funcionam? Eles são próprios para qualquer ambiente fabril?
qual que é a capacidade de processamento deles, né? Porque a gente, às vezes me incomoda, porque às vezes a gente desenvolve algum produto, né? Ou alguma pesquisa, e a gente precisa executar lá a rede neural numa placa de vídeo que tem 12 gigabytes de memória, né? Como é que a gente vai implantar isso numa empresa, né? Vai ter que colocar num servidor de 20, 30 mil reais? Acho que não é viável, né? Mas parece que vocês têm uma solução para isso, né? Vocês têm ali dispositivos embarcados que já executam esse tipo de rede. Vocês têm mais informações sobre eles, como que eles funcionam, qual que é a capacidade, o que que eu consigo executar lá dentro? Sim, sim. A gente tem, eu diria, a gente tem duas linhas que têm me chamado muita atenção, que a gente distribui, que tem soluções específicas para AI, assim, sobretudo processamento de imagem, né? Uma é esse hardware da EA, e aí um ponto que eu vejo ali, a vantagem dele, igual a gente comentou, né? Ele tem ou uma RIA 10, ou 8 movídeos, que a gente consegue fazer quantização por OpenVINO, e com isso a gente consegue desenvolver uma aplicação em top level, né? Exportar um modelo ali em PB e já fazer a conversão para OpenVINO direto. Ou se o número de câmeras é curto, a própria EA também tem algumas soluções que tem VPU integrada. Outra possibilidade também que a gente tem a Tinkered R, mas aí ela tem ventilação forçada, e ela tem ali uma VPU da Rockchip. E com isso o desempenho dela, eu não tenho os números exatos, tá? Eu posso mandar depois para ti a questão do size dela de memória, enfim, Sim, sim, claro. Mas a gente tem sim, acho que é interessante a gente Sim, trocar. sim. Não, muito legal mesmo, né? Mas assim, eu posso treinar um modelo, por exemplo, no servidor e eu simplesmente jogo esse modelo para dentro ali desse circuito, desse sistema embarcado e ele já aceita? Ou ele é uma arquitetura específica? Vocês têm essa... Uhum. Assim, No se o caso, processo é transparente, eu não preciso me preocupar muito com o hardware. Eu crio aqui na minha máquina e simplesmente exporto ali para... Ou se não é sim. tão simples assim. Geralmente tem processador ARM ali rodando, né, um Cortex, e aí uma aplicação em Linux rodando em cima. E Ah, legal. aí, rodando em Linux, aí a gente está em casa, né? Sim. Você pode, sei lá, uma aplicação em C++ ou até em Python a gente consegue executar. Aí, do ponto de vista de produto, né, de produtização, fica bem mais fácil, né? Que aí você Sim. consegue usar todo o conhecimento que a gente tem aí de linguagem mais de alto nível, né? Assim, facilita até do ponto de vista ali, quando a gente está tratando da RIA 10, e se for processamento de imagem, tá? E a gente pode desenvolver um modelo em Python e criar a execução em cima do Linux que está rodando da solução da EA pelo OpenVINO. E aí, com isso, a gente não precisa implementar em RTL, sabe? Um negócio mais baixo nível. Tem Linux rodando, você desenvolve em cima do Linux. Aí fica Legal, muito mais legal. fácil. Uhum. Olha, vocês falaram um pouquinho de grego, assim, para mim, né? Então, ainda bem que o professor Paulo está aqui hoje, que tem muito trabalho aí em cima de CUDA, NVIDIA, principalmente dar o desempenho já nas placas também, tem essa experiência, pode conversar aí com vocês né, no mesmo nível, digamos assim, que Puxa, já muito bom. extrapolou bastante até onde eu consigo acompanhar. Mas bom saber que é uma solução que, assim, portátil, né? Justamente para ambientes industriais, eu acho que é muito interessante. Aí eu gostaria de entender um pouquinho, assim, não só para o Gustavo, mas Fernando, né, não sei quem que pode responder, pelo menos no Brasil, ou especificamente Florianópolis, como é que é a configuração dos colaboradores da empresa, né? O pessoal que está trabalhando aí, qual é o tipo de formação, quem é o pessoal que trabalha, é, principalmente nessa parte de projeto mesmo, né, e tal. Certamente tem marketing, tem vendas e tal, mas atendimento ao público, etc. Mas assim, o pessoal que mete a mão na massa mesmo, quem é esse povo, que formação que tem, quantos são, que graduação que fez, enfim, como é que é a configuração do corpo de vocês?
Fernando, quer falar aí? Eu falo um pouco, você fala um pouco, Gustavo. Mas bem legal a sua pergunta, professor. É, hoje, a grande parte do nosso corpo são engenheiros, tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalho na área de vendas, né? Eu sou comercial, mas a minha formação é engenharia elétrica, e nós temos, né, muitos engenheiros na nossa equipe. Acho que a grande parte vem da engenharia elétrica, e aí cada um acaba se especializando um pouco mais, né? Alguns vão mais para uma área de firmware, outros para uma área de software, outros para uma área de potência. Aí acho que o Gustavo pode complementar um pouco, porque o Gustavo também é engenheiro elétrico, certo, Gustavo? Sim, sim, é a minha formação de base em engenharia elétrica. E Uhum. aí eu fiz o mestrado em processamento de sinais e já pela graduação eu já trabalhei com processamento de sinais usando imagem, né? Imagem e processamento de sinal em vibração, mas realmente é o que o Fernando falou, é engenharia elétrica, mas a gente, mesmo sendo engenharia, a gente a engenharia elétrica tem um espectro bem amplo, né? Aí a gente... Mas até pela formação e o pouco que eu consegui entender das atuações que a Maquinica tem, me parece que tem essa parte de imagem, é uma parte, né? Mas tem muita coisa relacionada com automação mesmo, né? Com atuadores, com controle de esteiras, com, sei lá, com máquinas, coisa desse tipo, não? Por isso que talvez tenha esse perfil mais da engenharia. É isso ou eu viajei? Sim, sim, não, tá corretíssimo. A gente, inclusive, é um convite que eu faço aí. A gente tá aqui em Joinville, né? E estando em Joinville tem aqui o Perini City Lab. O Fernando ele tá mais capacitado a falar do que eu, mas hoje a gente está fazendo alguns testes aqui com um hardware que a gente distribui que chama Sense Spider. E esse hardware, por exemplo, ele é voltado para aplicação industrial mesmo. O que ele faz? Ele tem dois canais ali de vibração, né? Então, a gente consegue medir sinais ali até 48 kHz, a gente consegue medir temperatura, sinais digitais, sinais analógicos. Então, a gente tem essa linha de opções, né? Que a gente consegue fornecer equipamentos para a linha industrial, ou até mesmo imagem, né? Ou até mesmo fazer hardwares customizados, né? Aí eu aproveito que o João está aqui na chamada, que essa é uma área que ele curte. Uhum. Calma, Não, mas, ô João, esclarece então, que história é essa de que a Maquinica está em Joinville? Não estou sabendo disso. não, então, desculpa pessoal entrar aqui, mas cachorrada latindo aqui e tudo mais, mas o momento é esse, né? Mas assim, a gente tem a Maquinica é uma empresa um pouco descentralizada, né? Ela tem escritórios em Porto Alegre, Florianópolis, que é a principal, que é a matriz, né? Da Maquinica DHW, no caso, né? Que é a divisão brasileira da Maquinica. Temos em Joinville, que é onde fica o Gustavo, né? O Gustavo Mourão é daí. E também o Fernando trabalha ali em Joinville. E temos pessoal em São Paulo também, né? Então, a nossa engenharia é mais focada em hardware, em placas, principalmente circuitos embarcados, né? De eletrônica embarcada. A gente fica ali em Floripa, né? Eu trabalho em Florianópolis, junto com uma série de engenheiros e também engenheiros da computação, que trabalham por lá para fazer hardware, firmware e software mais embarcado, né? Para aplicações diversas, né? Trabalho como design house e a gente usa dos nossos componentes, os componentes que nós distribuímos para montar hardware e fazer diversos projetos em diversas áreas, né? E aí tem essa divisão que fica em Joinville, que é mais focada em IoT, é mais focada na parte de cidades inteligentes, em automação, já que está próximo a grandes indústrias, né? E então tem um pessoal que está trabalhando aí em Joinville. E é isso aí, né? Tem bastante engenheiro. Nossa empresa realmente é bem focada em engenharia, tem muitos engenheiros eletricistas, alguns cientistas da computação, engenheiro da computação, mas a maioria é engenharia mesmo. Olha, E tem essa galera. bom saber que tem a Maquinica aqui
na Fábio Perini, né? No Parque Perini. Isso mesmo. Legal. Temos uma sala aí no Ágora, né? Isso, legal. Quem sabe um dia, quando a pandemia nos permitir, a gente faça uma visita, né, Paulo? Conhecer o pessoal pessoalmente aí. Isso, Hoje com eu tô certeza. ruim. Só conhecer o pessoal pessoalmente, desculpa, tá? Mas, enfim, quem sabe no futuro a gente consegue fazer essa aproximação maior. Que legal! E tá aberto já o convite para vocês virem conhecer melhor aqui a universidade, o programa de mestrado, de repente, alguma iniciativa de vocês pode eventualmente casar com alguma situação de pesquisa, de mestrado e tal. Olha, tenho certeza que o Paulo e o André, eu estou limitado aqui no processo, mas certamente o Paulo e o professor André certamente poderão ajudar vocês, ou pelo menos aprender junto, né? No mínimo, se quiserem, se tiverem esse interesse, tá bom? Legal, não sabia, que bom, legal, legal. Entrando para uma questão assim eu vou fazer uma mais de presente e depois uma mais de futuro, tá? Uma pergunta assim mais genérica. Há cerca de 20 anos atrás, vocês talvez não tenham nascido, ou estavam ainda brincando de esconde-esconde, essas coisas tudo aí, mas há cerca de 20 anos atrás tinha uma tecnologia chamada Computer Integrated Manufacturing. Sim, já ouviram falar? Essa tecnologia, essa ideia de tecnologia, ela pregava exatamente o que prega hoje a indústria 4.0. Né? Computer Integrated Manufacturing, então integrar todos os sistemas operacionais e decisórios com bancos de dados. Naquela época não tinha conceito de nuvem, de Big Data, de IoT, mas já tinha conceito de sensor, de Ethernet industrial. Era, obviamente, a tecnologia mais antiga, né? E eu tava nessa onda aí da integração da manufatura, fui fazer o doutorado na Inglaterra pensando nesse negócio. Quando eu voltei, eu tive uma grande decepção. E é isso que eu queria perguntar para vocês, como é que está essa configuração, porque os empresários brasileiros, eles viam com essas mudanças tecnológicas, pelo menos foi a minha percepção, talvez eu tenha tido uma visão deturpada, mas a visão dos empresários na época é assim, essas mudanças, na verdade, são gastos que eles têm que fazer, não investimento, gastos, e que, assim, nem sei se esse negócio vai funcionar, entendeu? Então, tinha uma resistência, a palavra certa é exatamente essa, existe uma resistência para a adoção de novas tecnologias. Um pouco depois eu comecei a trabalhar com realidade virtual, até aconteceu uma situação interessante, eu trouxe um dos maiores conhecedores de realidade virtual uma vez para um evento aqui em Joinville, e aí eu perguntei para ele, tem livro publicado e tudo mais, professor Valério Neto, Valério, como é que tu chega nas empresas e fala de realidade virtual, os caras aqui, eu falo de integração computacional, e os caras puxam os cabelos, tu vai falar de realidade virtual e tu consegue fazer os projetos? Você, Marcelo, não fala as palavras difíceis. Fala as palavras. Vai melhorar o custo, vai melhorar o tempo. Fala do benefício. Não põe nome, porque quando começou a colocar nome, realidade virtual, o pessoal já fica assustado, né? Então, minha pergunta para vocês, tá? Ainda existe esse susto, essa resistência com essa nova onda agora, indústria 4.0? Tem gente que não chegou nem do 2.0, tá? Já estão falando de 4.0. Tem alguns malucos falando de 5.0 já, quer dizer, enfim, o que vocês podem me dizer assim dessa receptividade mesmo no contexto brasileiro? Eu sei que a coisa começou na Alemanha a coisa está funcionando mesmo, mas e no contexto brasileiro? O que vocês poderiam dizer aqui na região e tal? Eu tive um trabalho, digamos assim, trabalho não porque eu acabei mudando um pouquinho de área, mas
tinha um esforço mais até educativo mesmo, pedagógico, sabe? De dizer o que era a tecnologia, os benefícios da tecnologia, para começar a ter uma interlocução com as empresas. Como é que está a realidade de vocês aí? Ainda existe esse susto, essa resistência? Como é que o pessoal recebe essas propostas de inteligência artificial, machine learning, etc? Quem pode responder essa questão aí? Quer falar, Fernando? Você que tem mais contato com o cliente, eu posso. Podemos, e você e o João me dão o suporte aqui, tá? Olha, professor, eu diria que a resistência hoje, ela vem cada vez mais diminuindo, né? Os empresários, as empresas em geral, grandes, pequenas, eles vêm percebendo os benefícios, né, que toda essa tecnologia pode trazer. De fato, quando a gente chega com alguns termos, né, de machine learning e o próprio IoT, né, o que é IoT, né, então ainda é uma coisa que está um pouco perdida aí. Então a gente procura falar a linguagem mais clara possível, exatamente como você colocou, sem muita, digamos assim, firula, né? E para mostrar o benefício, né? Olha, isso aqui vai te trazer esse benefício, né? Então a gente entende que isso, poxa, é aumento de eficiência, é redução de perdas, né? É tudo isso, e todo mundo está olhando para isso hoje em dia. Eventualmente existem ainda barreiras, eu diria que cada vez menos culturais, e eventualmente são barreiras de custo, né? Então, às vezes as empresas elas querem uma solução que resolva muitos desses problemas, mas que custe muito pouco, ou que tenda a zero, né? Então, esse eventualmente é uma dificuldade que a gente ainda tem, que eu acho que é de mostrar o valor que isso pode agregar, né? É claro, são casos e casos. A gente tem trabalhos hoje, a gente tem projetos hoje em andamento que estão relacionados a ganho de eficiência de produção, onde está muito claro para o empresário o que ele vai ter em retorno. Então, ele está disposto a investir naquilo. Nós temos projetos que estão relacionados à segurança do trabalho. Então, qual que é o valor de uma vida, por exemplo, né? A gente evitar um acidente. Então, isso também é muito bem visto, né? Quando a gente chega agregando tecnologia nesse sentido, é muito bem visto. Mas, eventualmente, a gente encontra casos onde o cara fala, poxa, mas isso é tão simples, por que custa tão caro? É isso aí, também tem isso. Ah, não dá para fazer um sisteminha ali para semana que vem, né? Tem isso, né? Exatamente. Gustavo, João, vocês querem complementar alguma coisa aqui? Por favor. Não, eu acho que o que você falou está bem resumido. A maior barreira mesmo é... Existe a demanda, eu acho que a indústria ela está com uma demanda muito alta de industrialização e modernização, né? Porque isso vai impactar diretamente, há um aumento na eficiência, e aumentando a eficiência você vai ter um lucro maior, né? O problema justamente trava é que a gente não pode esconder que o dólar está muito alto e uma parcela significativa das soluções que a gente tende a usar, sobretudo semicondutores, né, equipamentos processados hoje, a gente importa. Infelizmente o Brasil não tem um parque. A gente majoritariamente exporta commodity, né, então isso acaba fazendo com que as soluções fiquem um pouco com um preço, eu não diria cara, mas elas, para o mercado brasileiro, é um pouco mais restrito, né? Uhum. Legal, a questão custo sempre acaba tendo uma importância bastante elevada para o empresariado, né? Agora eu percebi também assim que às vezes quando a gente consegue convencer, consegue passar
essa fase de não assustar, olha, nós vamos melhorar isso, melhorar aquilo. Aí depois eles querem saber, tá, mano, o que que vocês estão usando, que tecnologia? Ah, estamos usando inteligência artificial. Pronto, aí já sai na mídia que está usando inteligência. Ele nem sabe o que que é de inteligência artificial, né? Mas já está dizendo que está usando inteligência artificial, já vai para a mídia e tal, não sei o quê. E às vezes a inteligência é uma amebazinha ali, digamos. A inteligência de ameba, não inteligência. Ele se apropria daquilo para virar marketing, para virar propaganda, né? Mas tá, não, é bom. De qualquer forma, eu fico muito feliz de saber que está tendo essa mudança, né? E está tendo mais espaço. Eu até vejo, tem outras empresas aqui na região que são da área de automação, com imagem e tudo mais, e eu acho que essa área em específico está tendo uma penetração bem grande assim dentro da indústria, né? Eu acho que vocês estão num nicho bem. Se muitos estão com problema, eu acho que talvez esse nicho específico de automação, com imagem principalmente, ele vem se destacando, né? Mas assim, mais uma vez, estou extrapolando um pouquinho que não é bem a minha área, mas é bom ouvir isso de vocês, estão mais próximos do mercado mesmo, da indústria, né? Saber que tem essa evolução. Tá, aí outra pergunta que eu gostaria de fazer, olha, nós já estamos quase 1 hora de conversa. Eu vou pedir para estender um pouquinho, talvez só para fechar um pouquinho ali uma coisa, mas a próxima pergunta minha seria assim no sentido do futuro, né? Então tá, beleza. Tá, teve uma grande evolução recentemente do SIM para o Indústria 4.0, é outro mundo. A coisa está sendo bem aceita, legal, isso é muito interessante. E em que direção que isso está se encaminhando? Do ponto de vista de tecnologias, funcionalidades e etc. E já que vocês lidam com isso também, não sei se vocês podem falar dessa questão, né? Mas assim, do ponto de vista de infraestrutura, de hardware, em que direção que o futuro vai trazer? Essa ideia porque aí eu vou colocar uma coisa muito leiga de minha parte, mas assim, a gente ouve todo mundo falar de machine learning, inteligência artificial. Então, esse negócio realmente está se consolidando, isso tem futuro? Realmente esse é o futuro, é um dos futuros. Que direção que a coisa está caminhando? Poderiam colocar alguma coisinha aqui? Tem que tirar para o limpo. Gustavo, essa eu deixo para você agora. Agora você me colocou na saia justa. Vamos ver. Eu acho que eu tenho observado que sim, a pergunta em relação se tem futuro, essa palavra AI, mas na verdade a gente sabe que é nada mais é do que um algoritmo, né? Então, sempre existiram algoritmos muito específicos para determinada atividade que quando eles chegam no nível que eles são otimizados e que ficam financeiramente mais acessíveis, eles são muito usados. Um exemplo que eu vi, assim, né? Conheço pouco, mas a própria FFT, né? A FFT foi criada por Fourier em 1790, mas ela começou a ser usada efetivamente só em, sei lá, década de 70, não sei, o Marcel talvez, o Marcel deve saber. Eu lembro de ter Chamou de lido velho, hein, Marcelo? Olha aí. Marcelo já era velho naquela época, né? Mas aí, assim, ó, a FFT ela começou a ter aplicação depois que o poder computacional, depois que você tinha um poder computacional que desse conta, né? Que de fato virou a Fast Fourier Transform, mas a matemática já existia desde o século, sei lá, 17, 18, sei lá. E aí, depois que teve um poder computacional decente que desse conta de fazer FFT, hoje a gente tem uma parte de aplicação usando FFT, vibração, análise de imagem, cara, astronomia, assim, o leque é gigantesco, né? Então eu acho que sim, vai chegar uma hora que AI vai ser usado. Mas aí o contexto que vai ser usado
Eu acho que a área médica ela vai ter uma demanda bem forte. Não porque a gente está no Covid, né, essa situação de pandemia tende a agravar mais, mas porque a população, no contexto brasileiro, ela está envelhecendo, né? Então, eu acho que a área de saúde vai... Se fosse apostar meu dinheiro, eu apostaria na saúde. Não tenho muito, mas eu apostaria lá. Tu acha que vai crescer mais para a área da saúde do que para a área industrial, nesse sentido aí? Eu acho que a industrial vai crescer muito também, vai crescer muito. Eu não tenho dúvida que vai crescer muito. Mas a saúde eu acho que vai destacar. Aí é um palpite meu quanto, né, Gustavo. Aí o Fernando pode, não sei o que o Fernando pensa sobre. Você já tem alguma coisa na Maquinica relacionado à área da saúde? Tem alguma prospecção, algum projeto nesse sentido também? A gente está trabalhando com algumas prospecções em termos de fornecimento de solução. Eu não vou falar o nome porque eu posso errar, mas eu não estou certo se o Fernando sabe o nome. Mas a gente tem, sim, no nosso portfólio uma solução para healthcare por conta da nossa proximidade com a Maquinica Japão. E a Maquinica a população da Maquinica no Japão, né, ele já tem uma população mais sedentária, então lá esse mercado já é mais avançado. Então a gente está trabalhando sim em trazer algumas soluções voltadas para healthcare aqui. Legal, legal. Bacana. A gente já estamos chegando aqui no nosso tempo, né? A gente programou mais ou menos 1 hora aí, a gente não quer cansar muito vocês. Gostaria de passar, não sei se o Paulo tem alguma pergunta, mas passar para vocês fazer algum tipo de fechamento e a gente poder, mais uma vez, eu coloco aqui à disposição, quando puderem, quando quiser, a gente pode fazer reuniões virtuais também, sei lá, para conhecer um pouquinho o programa também, né, o programa de mestrado, principalmente. Na elétrica, eu sei que existem trabalhos também da área, tanto de automação quanto da área médica também, né? Então, se tiverem interesse, curiosidade no futuro, estamos aqui. Eu atuo nos 2 programas de mestrado, então posso intermediar essas conversas também, se quiserem, né? Então, já me coloco à disposição, né? Mesmo não sendo exatamente o meu métier, mas reforço, né? Não só o Paulo, mas com o André tem doutorado especificamente nessa área. O Paulo é concept drift, né? Então, machine learning que vai mudando, vai aprendendo com o tempo aí, e mudanças de conceito e tudo mais. É uma coisa bem top mesmo. E o André trabalhou muito mais com análises de vídeo mesmo, né? Busca de objetos, de condições, sei lá o que, a nível de vídeo. Então, assim, dentro da computação, tem 2 pessoas, eu estou apresentando, bem específica, né? Na elétrica, aí já puxa mais para a área da aplicação e processamento de sinais também, né? Tem a disciplina, inclusive, no mestrado de processamento de sinais. Então, eu me coloco à disposição aí para futuro. Muito bom saber, eu não sabia, que legal que vocês estão aqui próximo. Talvez quem sabe, a gente consegue fazer uma visita, uma aproximação. Acho que é bem legal isso aí também, contar com vocês para outras situações no futuro, tá bom? Então, eu devolvo a palavra para vocês, quiserem fazer algum fechamento, deixando aqui o meu muito obrigado pelo tempo, pela disposição e pelos esclarecimentos de vocês. A gente que agradece. O Fernando ia falar, mas a gente que agradece aí a participação. Eu sempre gosto, assim, queria fazer até um agradecimento à Universidade Pública. Eu estudei a vida inteira em Universidade Pública e pesquisa é muito forte, né? A gente sabe como é a dedicação, enfim, a gente agradece muito pelo espaço. Obrigado, imagina. Sem dúvida. Em nome da Maquinica, a gente agradece demais o convite. Espero também que a gente possa se encontrar
pessoalmente em breve, né? O nosso escritório está de portas abertas aí para recebê-los a hora que for. É muito importante a gente ter essa proximidade, né, com a academia. A gente precisa mais disso, né? Eu acho que é algo que, em geral, a gente ainda vê um déficit, né? A indústria ainda muito longe da academia, então acho que a gente precisa fazer mais isso, trazer essa experiência da indústria para os alunos, né? E também trazer um pouco desse conhecimento dos alunos para a indústria. Eu acho que essa troca é bem rica e, poxa, a gente ficou muito feliz. Eu mais ainda, o Gustavo comentou comigo hoje, falou, poxa, será que dá para você participar e tal? E que legal que deu tudo certo. Então, obrigado e a gente está à disposição aí. Espero que seja o primeiro, não é a primeira, na verdade, já tive outras com o João aí, mas enfim, que desta forma, talvez, espero que seja a primeira de muitas aí, para a gente conhecer melhor vocês conhecerem melhor a UDESC e assim por diante, tá bom? Valeu, Sem Fernando, dúvida. muito obrigado. João quer fazer o fechamento do fechamento? A culpa disso tudo é do João, né? Não sei nem como o João me descobriu, aí mandou uma mensagem, eu precisava conversar, tirar umas dúvidas aqui, bater um papo. Cara, vamos lá. Então, a culpa disso tudo Então, aqui, nós chegamos professor, onde estamos por causa do João, a culpa é dele. eu sou egresso da UDESC, né? Me orgulho muito disso. Fiz engenharia elétrica ali, né? Eu trabalhei no PET por um tempo e alguns egressos do PET, eles também tiveram contato com o Larva e me indicaram, né, o professor Marcelo, para conversar um pouquinho sobre isso. Sobre as outras demandas, na verdade, que a gente teve no passado, né, para fazer algumas propostas, abriu a porta, né, e a partir daí a gente foi crescendo essa parceria. Eu acho que eu fico muito feliz em que a gente tenha feito essa conversa e as portas agora estão sempre abertas entre nós para que possamos fazer um trabalho juntos. Muito obrigado, professor, por tudo aí que vocês proporcionaram. Valeu. Eu vou dizer, para finalizar, eu vou dizer uma coisa. Empresa 10. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo e bom final.